Fala, professor. Bom dia. Bom, nosso grupo é composto por 4 integrantes, que é Alexandre, Victor, Pedro Rez e Pedro Gervasi. Bom, hoje a gente vai falar sobre o livro 5, que fala sobre justiça. Eu vou falar a introdução e os 3 primeiros capítulos. Para começar, vou falar uma frase de Aristóteles que fala sobre a virtude: a disposição para agir de acordo com a lei e dar a cada um aquilo que lhe é devido. Bom, significa que cada um recebe conforme o seu merecimento. Para Aristóteles, o homem justo ele é conhecido pelos seus atos justos. Também ao contrário, o homem injusto ele é conhecido pelos seus atos injustos. A justiça ela é uma virtude no mais próprio e no mais sentido do termo, pois é o exercício atual e completo da virtude. O significado disso significa que, juntando todas as virtudes, daria ou resultaria na justiça. No capítulo 1, eu coloquei justiça igual a virtude. A justiça ela é completa porque aquele que a possui, ele não apenas ele pode exercer a virtude para si mesmo, mas também ao próximo, fazendo com que seja vantajoso ao outro. A justiça, nesse sentido, ela não é uma parte da virtude, sim a virtude completa. E dessa forma, o que é em relação ao nosso próximo é justiça. Por que é justiça? Você me pergunta. Bom, é justiça porque a justiça ela é isso, é você pensar no próximo antes de pensar em si mesmo. E a disposição de caráter em si mesmo é virtude, porque caráter é virtude. No capítulo 2 ele fala de 2 tipos de injustiça. Uma delas é o homem que mostra em seus atos uma forma de maldade, ou age realmente mal, mas ele não age de forma gananciosa. Um exemplo que o livro nos traz é o homem que atira seu escudo no chão por covardia. E o outro é o homem que ele é ganancioso, só que muitas vezes ele não demonstra, mas ele sempre acaba escapando, né? Ou revelando uma certa espécie de maldade ou de injustiça. A outra coisa que o capítulo nos traz é a justiça particular, A e B. O A é o que ele se manifesta nas distribuições de honras, de dinheiro. É algo assim que possa ser distribuído entre as pessoas que fazem parte de uma constituição ou uma organização. Nesse contexto dá para perceber que a pessoa ou ela vai receber igual ou abaixo comparada a outra pessoa. E o B é que desempenha um papel corretivo nas transações entre indivíduos. Bom, nessa parte tem 2 subdivisões, que é a voluntária, ou seja, que é compra e venda, empréstimo de uso, empréstimo de consumo, e o outro é involuntário, que é furto, envenenamento, venda clandestina, etc. E no capítulo 3 eu coloquei o justo é o proporcional, o injusto é o desproporcional, ou o que viola, né, a proporção. Eu trouxe essa imagem porque eu acho que tem muito a ver com o capítulo, que é igualdade, que fala, né, sobre igualdade e equidade. Igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades e equidade é adaptar essas oportunidades para que fiquem justas. E dá pra ver, né, claramente qual que é o justo. Bom, dando continuidade à nossa apresentação, o capítulo 4 aborda a justiça corretiva e distributiva. Qual é o conceito? A justiça distributiva é baseada no mérito. E ela fala que todo ganho e a perda são baseados no mérito. Por exemplo, tem uma corrida de atletismo. Obviamente, o primeiro lugar vai ser um prêmio melhor, porque ele teve o mérito de ir lá e ganhar a competição. Da mesma forma, o último lugar vai receber um prêmio pior, porque ele não teve competência suficiente. E a justiça corretiva, ela fala sobre a igualdade absoluta, seja qual for o caráter da pessoa. Por exemplo, eu e meu amigo decidimos dividir pela metade um bolo. E sem querer, ele reparte uma parte maior para ele. É papel dele reconhecer, pela justiça corretiva, que ele
que ele repartiu errado, se desculpar comigo e repartir de novo para que nós dois tenhamos o mesmo valor e os termos sejam igualados. E na questão da justiça coletiva, não vai entrar, por exemplo, a questão de quem merece mais ou de quem está com mais fome, por exemplo. E no capítulo 4 também segue muito esse conceito da justiça coletiva no o ganho e a perda. Fala basicamente que toda ocasião vai ocorrer um ganhador e um perdedor. E é papel do intermediário, que muitas vezes é seu juiz, julgar a situação para que haja uma igualdade. Por exemplo, eu matei alguém. É papel do juiz dar uma pena para mim que seja equivalente à perda de outra pessoa, para que assim o ganho e a perda sejam igualados e não haja diferença. No caso, provavelmente eu pegaria prisão perpétua, nesse exemplo. Seguindo, no capítulo 5 vai abordar a questão da reciprocidade. É uma condição essencial para a qualidade das relações entre as pessoas. Aborda muito nesse capítulo a questão da troca justa e da relação mútua entre as pessoas. Também entra muita questão da equivalência, que nas trocas segue esse conceito que só vai ser justo a troca se haver equivalência. Por exemplo, eu dei um presente para o meu amigo, uma camiseta. Ele vai reconhecer pela reciprocidade que ele tem que me dar um presente também, mas ele vai dar um presente de acordo com o que eu dei para ele. Ele não vai me dar um celular, por exemplo. Nessa questão das trocas também entra muito a questão do dinheiro, que antigamente se trocava produto por produto. E assim foi criado o dinheiro, para que caso uma das pessoas não quisesse o produto do outro, ela poderia usar o dinheiro como uma moeda, para que assim ela possa trocar o produto pelo dinheiro e haja igualdade. Aqui a questão resumida: haverá reciprocidade quando os termos forem igualados. E basicamente fala que a troca só vai ser justa se os termos forem numa proporção aritmética semelhantes. No capítulo 6 aborda a questão de agir injustamente não implica necessariamente ser injusto. Fala que se eu cometo um ato injusto, uma vez, não me torno uma pessoa completamente injusta. E se eu, do mesmo modo, se eu faço uma boa ação, não me transformo numa pessoa completamente boa. Por exemplo, se eu cozinho um prato muito bom, não me torno cozinheiro. E se eu deixo de entregar uma atividade em prazo, por exemplo, não me faz mau aluno. A não ser que eu torne a fazer essas ações mais repetitivamente. Daí o meu caráter vai ser moldado de acordo com a minha ação. Também aborda a questão da justiça entre os homens. Fala que a justiça existe entre os homens para que haja concordância e organização. E que sem a justiça não haveria nem nada disso. Há um exemplo também. Por exemplo, você e seus amigos decidem jogar um jogo de cartas. Obviamente, vocês vão impor algumas regras para que haja concordância e o jogo seja divertido e organizado. Obviamente, as regras só vão existir por causa da concordância. E da mesma forma o jogo. E caso alguém trapaceie e embaralhe as cartas erradas para se beneficiar, por exemplo, vocês poderão dar uma penalidade para ele. No caso, uma pena. Para que haja igualdade. Bom dia, professor, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre os capítulos 7, 8 e 9 do livro Ética Nicômaco, do Aristóteles. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o capítulo 7, sobre o ato que é justo por natureza e o ato que é justo, que é julgado ser justo. Ou seja, a gente pode colocar como exemplo, seguir as leis de trânsito. As leis de trânsito, se você segue, você está sendo justo consigo mesmo e com os outros. E isso a gente também pode falar sobre o ato que é injusto. Funciona da mesma forma, do mesmo jeito. Aristóteles dizia que é assim.
Tem outra coisa importante também, que é que para os deuses não existe algo justo por natureza. Ou seja, para os deuses tipo, a justiça assim que é feita pelas leis da natureza, isso aí não existe, porque para eles é justo as regras que eles colocaram como justas, que eles definiram tal atitude como justo. Sim, nesse mesmo raciocínio a gente pode colocar o capítulo 8. No capítulo 8 a gente pode falar sobre um ato que é justo ou injusto feito voluntariamente. Esse ato pode ser julgado justo ou não. O que seria isso? Por exemplo, você foi lá, roubou comida, certo? Roubou comida porque estava passando fome. Roubar já é um ato que é injusto por natureza, mas nisso, feito voluntariamente, a gente pode ver se ele é justo ou não, porque ele foi feito, como está escrito, voluntariamente. Da mesma forma, a gente pode falar como um ato justo ou injusto feito involuntariamente não tem como ser julgado justo ou não. Por exemplo, alguma pessoa te obrigou a matar outra, apontou uma arma na sua cabeça e mandou você matar outra. Você estava apenas cumprindo a regra daquela pessoa, se ou não você morria. Isso daí foi feito involuntariamente e ele não pode ser julgado justo ou não. Da mesma forma, daquele acidente que ocorreu naquela montanha lá, que caiu o avião, na neve, acho que era a Cordilheira dos Andes, que caiu o avião e as pessoas tiveram que comer a carne das pessoas que haviam morrido na queda, que estavam congeladas. Isso aí não podia ser julgado justo, porque foi feito involuntariamente, ou senão eles morriam. E outra, quem provoca uma pessoa a fazer um ato injusto é errado, e não quem faz esse tal ato. Que nem eu havia dito em cima, se uma pessoa te obriga a roubar, deixando a fala que ela pode te matar, ela pode fazer alguma coisa contra a sua família, ela pode te prejudicar, a pessoa que está errada. Você está fazendo de bom ato para a sua família. Por mais que não seja justo com a outra pessoa, por mais que isso não seja justiça, não seja um ato bom, tu está sendo obrigado, a outra pessoa que está errada. Agora vamos partir para o capítulo 9. Seguindo nessa linha de raciocínio, a gente tem no capítulo 9 que Aristóteles fala sobre praticar um ato injusto, não é o mesmo que agir injustamente. Ou seja, essa frase pode ser meio complicada, mas a gente pode tirar disso como: você está andando na rua com seu carro. Vamos pegar de novo o exemplo de carro. Você está andando lá com seu carro e uma pessoa se atravessa na frente do seu carro. Você fez o quê? Você agiu injustamente, certo? Você não fez por má intenção. Foi um fator externo que aconteceu. Não foi sua culpa, sim, mas não foi a sua intenção de fazer aquilo. E praticar um ato injusto é tipo, a pessoa tá ali na faixa e você vai pra cima dela com o carro. Aconteceu comigo. O cara veio pra cima de mim com o carro enquanto tava na faixa, sinal verde. Ou seja, ele praticou um ato injusto. Ele veio pra cima de mim enquanto eu estava atravessando, na minha preferência. A gente pode colocar isso também para sofrer de injustiça. Que sofrer injustiça não é o mesmo que ser injustamente tratado. Ou seja, é a mesma coisa que aquilo. Tu sofre injustiça. Tu sofre. É todo dia aquela mesma coisa. Por exemplo, vamos pegar uma família. Tu tem tu e mais um irmão. Teu irmão não faz nada, certo? Você faz tudo. Isso ali está sofrendo injustiça. Não está dividindo ao certo, não está dividindo ao meio as tarefas. Não está sendo justo, não está sendo bom entre os dois irmãos. E ser injustamente tratado é quando, por exemplo, você está numa loja, aconteceu uma tentativa de furto e as pessoas, por mais que você não tenha feito, as pessoas acham que você foi lá e furtou, sei lá, um computador, alguma coisa. Está sendo injustamente tratado, pois elas não têm os argumentos necessários para provar aquilo.
E depois disso, Aristóteles fala no finalzinho do capítulo 9 que ao longo da vida você toma decisões que fazem você ser injusto consigo mesmo. De novo, ao longo da vida você toma decisões que fazem você ser injusto consigo mesmo. Por exemplo, nós temos as virtudes, que é o meio termo entre dois vícios, a falta e o excesso. E nisso você bebe muito refrigerante ou muita bebida alcoólica, certo? Nisso está sendo injusto consigo mesmo. Isso ali não é bom para o teu corpo. Tu não está sendo justo, não está sendo bom com o seu corpo. Porque a justiça é a mais bela, é a mais perfeita de todas as virtudes. Ela é o equilíbrio. A gente tem que ver, a gente tem que julgar. Por isso, o ser humano tem esse instinto assim da natureza de quando vê uma pessoa ele julga. Mas isso é totalmente normal. Enfim, como eu estava dizendo, a justiça é a virtude mais bela. E professor, aqui está falando Victor dos Anjos e eu vou apresentar o capítulo 10 e o capítulo 11. No capítulo 10, a gente vai entender o conceito de equidade e sua relação com a justiça. Equidade não é 100% igual à justiça, e sim uma falha na lei, que fala que a gente tem que ter as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Então, por exemplo, você tá lá, chega no hospital com dengue, e você já tá na fila de espera umas 2 horas e tá com uma febre alta. Chega uma pessoa que acabou de sofrer um acidente gravíssimo e passa na sua frente claramente, porque o caso dela é mais grave. E você vai ter a mesma oportunidade. Daqui a pouco você também vai ser atendido. Só que como o caso dela é mais grave, ela vai ter que passar na sua frente. E é basicamente isso, o conceito de equidade. Já no capítulo 11, Aristóteles vai falar sobre ato maldoso a si mesmo. Então não é porque eu faço ato maldoso para a minha pessoa que eu vou praticar esse ato maldoso com outras pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que eu fumo vape. E não é porque que eu fumo vape que eu vou sair distribuindo para outras pessoas, para qualquer um. É um ato maldoso para mim, não para outras pessoas no geral. Aristóteles também dizia que quem praticava esses atos maldosos era covarde. E não constituía em agir injustamente. E é basicamente isso. Esse foi o livro 5 e obrigado por assistir.